Então, vias biliares. O que a gente precisa saber pelos métodos de imagem? Então, essa aula aqui, a gente vai ver esses numerozinhos, que é aquela teoria de que a gente não consegue memorizar tudo que lembra da aula, mas eu vou formalizar para vocês as coisas que eu mais quero que vocês lembrem. Primeiro ponto, lembrar as densidades radiológicas, o ar, a gordura, a água e o cálcio. 4 densidades radiológicas, tem gente que fala de 5, mas essas aqui são as básicas. Então, a gente tem aqui o ar, nesse ponto aqui, a gordura, a água e o osso. Por que isso aqui é importante? Porque isso aqui vai ser fundamental nessa aula. Hoje a gente vai tratar de alguns elementos que são parte e utilizam parte dessa densidade. Então, quando a gente vê a aparência colangiográfica, né, e na imagem tomográfica. Então, a gente tem a via biliar, um aspecto normal dela, que eu vou mostrar no próximo slide para vocês. Mas a via biliar, geralmente, ela tem uma morfologia que vem aqui, o ducto cístico, que ele vai encontrar o ducto hepático comum, que está saindo da via biliar intrahepática, certo? Então, esses aqui são os ductos intrahepáticos, o ducto hepático comum, o ducto cístico e aqui o colédoco. Não existe hepatocolédoco, existe ducto hepático comum e colédoco, ok? E esse colédoco, na sua porção distal, ele pode ser obstruído. E aí tem duas formas de obstrução. Esse afilamento suave que vocês estão vendo é por compressão externa, né? É quando tem alguma coisa comprimindo ele, que vai ser a próxima aula, que vai ser pancreatite, né? Nós temos também a interrupção abrupta, e essa aqui está fortemente relacionada a lesões malignas. Então, é quando a gente tem esse aspecto que eles falam de ruído de traça, tá vendo? Quando a gente tem essas interrupções abruptas aqui, que são suspeitas para neoplasia, principalmente a letra A, a letra B e a letra C. E nós temos uma obstrução abrupta que ela não é, ela é abrupta, porém ela tem um certo contínuo que vai se apresentando aqui, ó. Ela vai se afiliando de uma certa forma esperada, que é quando tem uma pedra aqui, ó, obstruindo a via biliar. Então essa aqui não é maligna, essa aqui é a de cálculo, a letra D, tá? Então, esses são 3 tipos de obstrução que a gente vai usar aqui na aula. Então, é bom vocês estarem cientes a eles. Então, o terceiro ponto importante da aula é que quando vocês estiverem lá no ambulatório de gastro ou no pronto-socorro, diante de um paciente ictérico, vocês vão entrar em looping de como que eu vou poder estudar esse paciente amarelado. Por quê? Porque você não vai ter parâmetros clínicos para diferenciar se é hepatocelular ou se é obstrutivo, em boa parte dos casos. Então, para isso, você vai precisar de exames de imagem, e a nossa aula vai terminar com um algoritmo que você deve seguir e qual que é o método de imagem que você vai pedir no final. Então, recordando um pouquinho da anatomia, a vesícula biliar, que já que a aula de hoje é vias biliares, então aqui tem uma vesícula biliar, que ela tem essa parede, né, constituída de vários elementos músculo-membranosos, e temos o fundo da vesícula, o infundíbulo, que vai dar o ducto cístico, que vem aqui com o ducto hepático comum, e os dois juntos formam o colédoco, que é essa porção aqui, que tem diferentes tamanhos. O colédoco só existe depois que o ducto cístico encontra o ducto hepático comum, né? Isso aqui são imagens de ultrassonografia. Então, aqui nós estamos vendo as imagens de ultrassonografia do que seria uma vesícula alterada. Aqui a gente vê a parede da vesícula e a gente vê que o conteúdo dentro da vesícula tem baixa ecogenicidade, ele é hipoecóico, ok? Essa hipoecogenicidade reflete o aspecto esperado, igual seria da bexiga, por exemplo, né? Mas, além disso, a gente percebe essas estruturas apontadas com setas brancas, onde o som vem aqui e é refletido de volta, certo? Então, quando o som é refletido, forma isso aqui, que é uma sombra acústica posterior. Então, baseado nessa propriedade física, eu sei que esse elemento tem alta densidade. E eu sei que esse elemento que as setas estão apontando são vários pequenos cálculos, ok? Então, são vários pequenos cálculos dentro de uma vesícula biliar. E aí o diagnóstico vai vir com pedra na vesícula, tá? Você repara nessa parede da vesícula, se eu cortar ela assim e mostrar para vocês de frente, igual cortar um pepino, vocês vão ver a parede da vesícula aqui, ó. Tá vendo? E aqui onde está o B, tem um pouquinho de líquido fora da parede da vesícula. Isso vai me lembrar um quadro de possível
patologia aguda da vesícula. Pode ser uma colesteatopatia aguda, mas existem outras causas que espessam a parede da vesícula biliar, que não são originárias da vesícula. Pode estar vindo do fígado, como, por exemplo, um HIV, como, por exemplo, uma hepatopatia aguda, uma hepatite aguda, né? E uma dengue pode fazer isso, tá? Então, esse aqui é o aspecto da vesícula. E essas são as causas de colestase, daquele paciente amarelo. Essas que estão marcadas são algumas das que a gente vai abordar hoje, tá? Por quê? Porque muitas delas vai além da discussão desse momento onde nós estamos no curso de medicina. Cirrose, nós vamos falar na aula de fígado, tá? E pancreatite, nós vamos falar na aula de pâncreas. Então, quais são os exames que a gente pode? Qual é aquele momento que você está lá, diante do paciente quitérico, o que você pode usar? Tem vários exames. Quais são os exames que não usamos mais? Todos esses aqui, ó, não são usados mais, tá? Cintilografia, colangiografia, não é usado. Isso aqui são os que são usados. Principalmente, o número 1 é a ultrassonografia. E, como eu falei na aula de ovário, muitas vezes é o único necessário. A tomografia cai bem no contexto de abdômen agudo, numa urgência, num ponto de tomografia, onde eu quero ver, por exemplo, um pancreatite, mas não para ver pedra na vesícula. No caso de um ultrassom inconclusivo, o próximo exame é uma colangiografia, só que agora é colangiografia por ressonância magnética, que é a colangiopancreatografia por ressonância magnética. Ela acabou com esse outro exame, que é colangiopancreatografia por via endoscópica retrógrada, que é feito no centro cirúrgico com instalação de contraste na via biliar. Tá? Então, revendo a anatomia da biliar, que eu já comecei com vocês, de trás para frente, colédoco, o ducto cístico, e a junção do ducto hepático comum com o ducto cístico forma o colédoco. E aí nós temos dentro do fígado o ducto hepático comum esquerdo e o ducto hepático comum direito, que vão se separar em ramos anteriores e posteriores. E diante disso aqui, tem inúmeras variações entre vocês que estão me assistindo. Tá? Então, isso aqui é uma colangiorressonância normal. O normal é ser difícil de ver assim, igual está sendo difícil para você aqui. Tá? Então, o que o desenho está mostrando aqui? A imagem está mostrando. Isso aqui é uma imagem ponderada em T2, que a água fica branca, né? É uma imagem de ressonância. Só que o tempo de repetição, aliás, o tempo de eco da ressonância é tão longo que suprime todas as estruturas que deviam estar aqui e fica só a água. É assim que é feita a colangiorressonância. Não usa contraste, não usa nada. A gente só manda o aparelho só de interpretar o sinal de água. Então, isso aqui, por exemplo, é o estômago. Um pouquinho de água dentro dele. Você não está vendo a parede do estômago, você está vendo um pouquinho de água dentro dele. E aqui você está vendo a via biliar intrahepática direita, ó, ramo anterior e ramo posterior, indo para o ducto hepático comum, aqui o lado esquerdo. Então, esse aqui é o ducto hepático. Aqui, vindo da vesícula, está o ducto cístico, que ele vem todo emaranhado assim, ó, e vai juntar aqui, ó. A partir desse ponto, aqui tracejado, nós temos o colédoco, certo? E de cá está vindo o ducto pancreático, que é o motivo da próxima aula, que vai vir aqui, que é o ducto de Wirsum, para junto com o colédoco formar a papila no duodeno, que é do pâncreas, certo? Essa estrutura que vocês estão vendo aqui é a vesícula biliar. Então, essa aqui é a única imagem normal que vocês vão ver nessa aula, tá? Todas a partir daqui serão mais patológicas. Se vocês tiverem alguma dúvida, podem abrir o microfone e me interromper. Então, quando a gente está vendo aqui, eu mostro para vocês o aspecto nos livros de anatomia. Olha, vesícula biliar, ducto cístico, né? Aqui, ducto hepático comum, intrahepáticos. Então, é uma repetição do que a gente espera encontrar. E o colédoco, tá? E esse colédoco pode ser bem menor que essa foto está mostrando. Isso aqui é chamado de papila duodenal, porque isso aqui é o duodeno. Então, obviamente, a anatomia básica que vocês já conhecem, tá? E o que acontece para dar aquele aspecto que eu mostrei para vocês na ultrassonografia, é quando essas pedrinhas estão na vesícula, dá aquela imagem que eu mostrei para vocês do ultrassom, e aí se a pedrinha resolve dar um rolê aqui, aleatório, e ela vai parar o quê? Ela vai parar aqui e obstruir essa papila. No que ela obstrui isso aqui, vai reverter isso aqui para o pâncreas e vai dar a pancreatite que a gente conhece. E a gente vai aprender melhor na próxima aula, tá? Então, isso aqui é o cálculo colédoco, que é chamado de colédoco-litise, a obstrução aguda da via biliar. Ok? Lembrando que isso tem inúmeras variações e que agora, nessa aula, eu ainda não vou falar aqui do ducto de Wirsum, ducto de Santorini. Isso aqui dá uma bela tatuagem no braço, olha que legal.
E aqui o ducto pancreático principal, ó, com os ductos pancreáticos secundários. Você nunca vai ver eles dessa forma se o paciente for normal, se o paciente não tiver patologia pancreática. Você vai ver na pancreatite crônica ou no tumor de pâncreas, que ele vai se aparecer dilatado. Então, isso aqui, por exemplo, é uma via biliar dilatada em 2 exames diferentes. A colangiopancreatografia endoscópica retrógrada e a colangiopancreatografia por ressonância magnética, mostrando no mesmo paciente os mesmos achados. Então, a retrógrada pode ser feita por via intraoperatória ou por via percutânea, onde vem aqui com uma seringa e injeta contraste perfurando da pele em direção à vesícula biliar. Então, um procedimento extremamente invasivo. E aí você está vendo a via biliar intrahepática direita, a via biliar intrahepática esquerda, ou ducto hepático comum, e acontece com ele lá, interrupção abrupta. E aqui na ressonância a gente vê a mesma imagem com mais qualidade. Nesse paciente não tinha vesícula. Aqui tem a vesícula biliar pendurada. Eu vejo a via biliar intrahepática direita, a via biliar intrahepática esquerda. Aqui os ramos anterior e posterior muito dilatados. Lembra como foi difícil para você ver aquela imagem que eu mostrei lá no começo? Se você não lembra, eu vou mostrar para você de novo. Olha como era. Um fio de cabelo no seu exame de ressonância. E agora é bem mais calibroso. Olha a distância de calibre do colédoco aqui, ó. Certo? Então, isso aqui é uma via biliar obstruída. Obstruída aonde? Aqui, ó. Ela foi amputada, ela não conseguiu chegar aqui na papila, porque existe alguma coisa aqui, que pode ser uma pedra e pode ser um tumor. E são esses os 2 assuntos que nós vamos discutir hoje na aula, tá? Então, vamos lá. Aqui, essa imagem eu vou repetir na aula de pâncreas, tá? Mostrando para vocês um pâncreas no ultrassom, na tomografia, né? Um pâncreas normal aqui na tomografia, ó. E um pâncreas com pancreatite aqui na tomografia. A diferença, água, densidade de água aqui, ó. Viu como que no primeiro slide eu falei que a gente usava as densidades? Então é isso. Mas, hoje nós vamos falar da vesícula. E eu já mostrei para vocês, logo no começo, um ultrassom mostrando um monte de pedrinha na vesícula. Agora nós estamos vendo o quê? A gente está vendo várias pedrinhas, tá? A gente viu várias pedrinhas, agora a gente está vendo uma pedra só, perdão. Fica essa chamada aqui de aluno querendo entrar e me distrai, me desculpem. Então, aqui a gente tem um cálculo grande, o som vem aqui, tá vendo? Bate no cálculo e ele reflete de volta. Por isso que eu não consigo ver a parte de trás do cálculo. Ó. Por isso que o ultrassom é tão ruim para ver osso, né? Porque o som reflete, então eu só vejo uma parte do cálculo. Esse cálculo é o tipo de cálculo que geralmente não sai da vesícula biliar e que dá colestite aguda. Aqueles pequenininhos que eu mostrei para vocês são os cálculos que obstruem o colédoco, que vão dar coledocolitíase, tá bom? E olha como essa parede da vesícula é completa, sem líquido identificável ao redor, como aquele caso que tinha uma colestite aguda. Ok? Então, vamos... Diante disso, a gente vai cair na principal patologia das vias biliares que eu vou ensinar para vocês, que é a pedra no colédoco, ok? É a causa mais comum da obstrução da via biliar, onde o ultrassom tem uma especificidade de 90%. Ou seja, se o ultrassom falou que tem pedra, acabou. Não precisa fazer mais nada, ok? Porque ele tem uma especificidade muito alta. Mas ele não consegue detectar em todos os pacientes, por isso que tem uma sensibilidade tão variável. Já a ressonância tem uma sensibilidade, uma especificidade tão boa, igual ao ultrassom. Porém, a sensibilidade dela começa onde o ultrassom perde. Então, ela quase sempre ela dá o diagnóstico e quando ela fala, ela está correta. O ultrassom nem sempre, mas quando ele fala, está correto. Então, os 2 métodos de imagem aqui é ultrassom e ressonância magnética para ver pedra no colédoco. Uma outra coisa importante é que aonde a pedra parar, vai obstruir para trás, porque é um tubo de drenagem. Então, isso é óbvio, mas a gente esquece. Se eu estiver vendo uma dilatação da via biliar intrahepática antes de encontrar o ducto cístico, o que vai acontecer com a vesícula? Ela vai ficar pequena, ela vai ficar murcha, ela não vai dilatar. Ok? Ainda mais se for bem aqui na confluência dos ductos intrahepáticos, imaginando que o fígado está aqui, tá, gente? Ok? Então, essa obstrução, aqui, por exemplo, se tiver um tumor, é um tumor que o pessoal da gastro
gosta muito de falar, que é o tumor, é o colangiocarcinoma da confluência dos ductos intrahepáticos, também conhecido como tumor de Klatskin, tá bom? Então, isso é importante entender o nível da obstrução. Então, voltando aqui para um paciente que tem 2 achados, aliás, 3 achados, né? Na vesícula biliar dele está aqui a parede, ó. E a gente vê esse monte de pedrinha aqui, promovendo a sombra que está aqui atrás. Então, ele tem litíase vesicular. E, além disso, vocês podem perceber que tem um nível líquido aqui, ó. Onde tem um líquido aqui, no mais, com mais ecogenicidade, e aqui no menos, com menos ecogenicidade. Isso aqui é um nível líquido. É igual quando você coloca muito Nescau no leite, e fica aquele nível, né? Então, significa o quê? Isso aqui é barro biliar, associado à litíase vesicular, tá? E, além disso, a gente vai olhando aqui que o ducto cístico está dilatado, ó, ele está saindo para cá e eu perdi o ponto. Aí, na hora que eu mexo no ultrassom, eu vou seguindo e eu vou vendo o colédoco distal, e no final do colédoco, que eu encontro uma pedrinha. Aqui já é o pâncreas. Aqui nessa região para cá é o pâncreas. Então, aqui tem um cálculo no colédoco distal. Como eu falei, o ultrassom tem uma grande especificidade. Se ele falou que isso aqui é um cálculo, acabou. Tá? Então, não necessariamente não precisaria fazer outro exame adicional. Aqui a gente vê um paciente com a parede da vesícula formando esses pontinhos brancos aqui. Isso aqui já é sinal de colistopatia crônica, onde aquelas alterações daquela morfologia do saco da vesícula biliar que a gente viu ali na imagem de anatomia, já está com cronicidade, já tem alguns divertículos formando esses artefatos de água, tá? E por que isso está acontecendo? Porque tem um pedrão aqui, ó, obstruindo o infundíbulo da vesícula biliar. Então, essa pedra está dando um quadro de colistopatia crônica, tá bom? Eu não vou colocar isso em imagem na prova e falar para vocês qual que é uma colistopatia aguda ou crônica, mas eu estou mostrando para vocês pistas diagnósticas que eu, como radiologista fazendo meu ultrassom, falo por que eu falo tal coisa e falo outra coisa para outra paciente. Então, são esse conjunto de achados de imagem que me faz chegar a essa opinião, tá bom? A Isabela levantou a mão. Pode fazer a pergunta, Isabela. Professor, eu tô com um pouco de dificuldade em ultrassom no geral. Igual na outra imagem que o senhor mostrou, o ducto cístico, ele estava pro lado esquerdo da vesícula. Aí nessa imagem está pro lado direito. Eu não entendo por que fica assim. Porque depende de onde eu estou ensonando, né? Coisas. Por exemplo, aqui é a barriga do paciente, tá? Se eu estou com a minha sonda de ultrassom aqui, ó, ensonando, ó, aqui é o fiozinho dele. Eu estou ensonando para cá, ele vai aparecer de um lado. Mas se eu virar a minha mão para cá, você entende que ele vai aparecer do outro lado? Então, você fica imaginando que o ultrassom pensa como um feixe de luz, aqui, ó. Então, de acordo de onde você estiver ensonando, a sombra vai aparecer à direita ou à esquerda. Então, isso aqui depende muito de como a minha mão está. Então, ele nunca fica na mesma posição anatômica, a não ser que eu queira que ele fique. Entendeu? Por isso que eu brinquei um dia que dá para fazer um ovário no homem. Se vocês pegar lá a vesícula seminal, dependendo de como eu ensonar ela ou a próstata, eu pego só uma pontinha dela, forma uma bolinha parecendo um ovário. Então, mais isso mesmo. É muito difícil de entender o ultrassom. Por isso que demanda 2 anos de radiologia para o médico começar a poder fazer ultrassom no mercado. Mas vai ser mais fácil o dia que você fizer a visita à radiologia, você ver o ultrassom sendo feito ao vivo. Te garanto isso. Tá bom? Recomendo muito. Beleza. Obrigado pela pergunta. E foi ótimo você ter levantado a mão, que me permitiu terminar a frase. Então, olha aqui, ó. Isso aqui são imagens de ressonância magnética. Então, quando eu olho aqui, é mais fácil para vocês entenderem que isso aqui é o fígado e que isso aqui é o colédoco, tá vendo? Ó, aqui é o duodeno. Então, a gente está na papila e tem 2 pedrinhas lá dentro, por mais que a imagem esteja pequena. E se eu cortar essa imagem nesse ponto e virar para vocês, o que eu vou ver? O colédoco com uma pedrinha dentro, ó. E que é essa imagem aqui, ó. Que reflete essa imagem aqui, tá? Então, só para vocês entenderem como é muito mais fácil realmente de ver na ressonância do que no ultrassom, por isso que a ressonância tem uma especificidade maior. Perdão, uma sensibilidade maior, mas a especificidade dos 2 metros é igual, tá? É mais fácil ver, lembra que colangiografia endoscópica retrógrada, por via percutânea, aqui no caso, e aqui a ressonância.
todos os dois mostram uma via biliar dilatada e uma pedra dentro da via biliar. Olha lá. Que é uma falha de enchimento do contraste que foi injetado. Aqui é raio-x, né? Então, foi injetado o contraste iodado, aqui foi feita ressonância, não foi injetado nada. E vocês conseguem ver, eu tenho certeza, duas pedras aqui, ó. Tá? Conseguem ver o duodeno e conseguem ver a via biliar dilatada para cima. Então, por isso que é tão fácil a ressonância, a sensibilidade dela e a especificidade são tão boas. E aqui, gente, tem uma enormidade de patologias da vesícula biliar. Ela pode ser a policistopatia litiásica, hemorrágica, gangrenosa, enfisematosa, todas essas aqui podem acontecer, mas não cabem nesse recorte agora de sexto período. Tem essa aula no canal, se alguém tiver um dia lá na Gastro e quiser aprender sobre isso, mas é um nível diferente do que nós estamos agora. Nós vamos parar apenas com pedra. Aí agora eu vou para o outro lado do capítulo, que é o tumor. Então eu simplifiquei dessa forma, eu acho que é mais produtivo para nós conhecermos dessa forma. Então, o colangiocarcinoma. O que é o colangiocarcinoma? É o tumor que vai obstruir os ductos intrahepáticos e extrahepáticos. E para facilitar a nossa vida, 95% deles são adenocarcinomas, tá bom? Então, ele tem um aspecto clínico conhecido, um aspecto de contrastação conhecido, e muitas vezes dá certo. Mas, às vezes, ele pode vir, vocês sabem que medicina é uma ciência exata, às vezes pode vir um colangiocarcinoma associado a um hepatocarcinoma, mas isso é conversa para um outro dia, para uma roda de fogueira, ok? O colangiocarcinoma, existe uma predisposição, o que leva você a ter uma chance maior de ter colangiocarcinoma. Vocês vão aprender que pacientes com colangite de repetição, seja ela de forma congênita, como a CEP, a colangite esclerosante primária, ou por doenças como doença de Caroli e cisticolégio, que são doenças congênitas da via biliar, tá? A colite ulcerativa, ou retocolite ulcerativa, que a gente tem na aula de intestino, essa retocolite, ela tem uma relação genética que favorece ela a ter problemas na via biliar. Essas outras duas coisas, a polipose colônica está na mesma via de ideia, de relação de intestino, da mucosa intestinal com a mucosa da via biliar, e esse clonorchis é uma infecção do Oceano Pacífico em peixes crus, mais comum na população asiática. Então, o colangiocarcinoma, ele tem basicamente 3 formas de acometimento. Ele pode ser uma forma bem lenta, insidiosa, intrahepática, que mata um segmento hepático, e depois que ele está bem disseminado, que ele vai dar sintomatologia no padrão hepatocelular. Ele pode ser bem no hilo hepático, que aí vai dar o tumor de Gladsen, dilatando a via biliar intrahepática, sendo extrahepática normal, ou ele pode pegar bem ali a confluência da Leopoldina com a Santos Dumont, e aí vai dar uma confusão rapidinho, que é bem no colérico distal, dando uma dilatação e uma icterícia abrupta. Esse geralmente tem sintomas mais precoces. Além disso, ele pode ser infiltrativo, exofítico e polipóide, mas esses são os 3 sítios mais comuns de cometimento do colangiocarcinoma. Aqui na cirurgia do aparelho digestivo da nossa universidade, geralmente não se resseca se ele tiver oclusão ou invasão da artéria hepática ou ramo portal, invasão de ductos segmentares ou metástase à distância ou mesmo carcinomatose. Tá? Se ele tiver nessas condições, ou se uma condição cirúrgica, por exemplo, ele tem uma cardiopatia muito grave, se faz uma drenagem da via biliar e vai para cuidados paliativos ou quimioterapia. Muitas vezes a quimioterapia não funciona porque pacientes com obstrução da via biliar significativa têm dificuldades de adesão a quimioterápicos. Tá? Porém, os métodos de imagem podem ajudar. Agora, com muita boa vontade no coração, vocês vão olhar para essa imagem de ultrassonografia, ó, e saber que isso aqui é o colédoco, e ver que ele está fazendo aquela morfologia que nós falamos lá no segundo slide, que é a forma de interrupção. Ele vem dilatado, de repente ele para. Aonde que ele está parando? Ele está parando aqui, ó. É a mesma imagem com e sem Doppler, tá? Ele está parando aqui por quê? Porque aqui nessa região tem um tumor que está pegando e obstruindo ele. Vocês estão vendo aqui, ó, tá? Então, é difícil de ver, mas aqui tem um tumor e aqui tem um colangiocarcinoma, ok? Então, essa é uma forma diferente daquela que a gente viu uma pedrinha. Então, quando eu mostrei para vocês uma pedrinha, a gente viu o colédoco vindo assim, e aí tinha uma pedra no final. Agora a gente tem uma lesão sólida, e quando eu ligo o Doppler, tem fluxo ao Doppler colorido, tá? Aqui, eu estou vendo a imagem de ressonância de fígado,
e eu vejo uma via biliar dilatada à direita, eu vejo uma via biliar dilatada à esquerda, e eu vejo uma falha de sinal aqui. Na colangio-ressonância, eu vejo aqui lado esquerdo, o lado direito, e eu também vejo uma falha de sinal, que devia se juntar esses dois com quem? Com o colédoco, que está aqui. Ó, esse é o colédoco, essa é a vesícula, isso aqui é o ducto cístico. E eles estão todos o quê? De calibres normais. Por quê? Porque a obstrução está aqui em cima. Então, isso aqui é o tipo de colangiocarcinoma na confluência intrahepática. Tá? E aqui no ultrassom é bem difícil de ver, eu sei disso, para vocês ainda, mas aqui tem a via biliar intrahepática e aqui na setinha a gente tem uma lesão sólida. Tá? Sem desespero, vamos por imagens. Ó, via biliar intrahepática dilatada, isso aqui é o fígado. Vocês já aprenderam comigo na aula passada de anatomia, esse é o pâncreas, esse aqui é o baço, esse aqui é o rim. E aí a gente vê a via biliar dilatada aqui, e de novo a gente não consegue ver esses pontos aqui convergirem e encontrarem o outro lado. Por quê? Porque tem um tumor nessa região aqui. Tá? É assim que o radiologista faz o diagnóstico, para ajudar vocês com aquele paciente que ficou ectérico e que tem uma perda ponderal significativa. Tá bom? Então, só para vocês verem que é possível ver na imagem, por mais que vocês duvidem. Essa aqui é uma das melhores imagens. Eu acho que vocês conseguem ver junto comigo que eu estou chamando isso aqui de colédoco, e que o colédoco, até onde a caneta vermelha está indo aqui, ó, ele está dilatado. E aqui, nesse ponto, tem de novo uma obstrução abrupta, que é o mesmo paciente dessa colangio-ressonância, onde o colédoco vem aqui, ó, e ele é amputado nesse ponto. Ó. Por quê? Porque nos dois casos tem uma lesão aqui, ó. Novamente, o tumor. Aqui tem um tumor, eu obstrui ele. Olha essa imagem, agora olha aqui sem eu desenhar em cima. Tá? Então, é assim que a gente faz o diagnóstico. Claro que eu não vou cobrar isso na prova, é só para vocês entenderem como que é o nosso mecanismo de raciocínio. Tá? Aqui, uma coisa que a gente vai usar daqui uns dias, quando vocês estiverem na reunião do aparelho digestivo comigo. Então, você fez a imagem do seu paciente, isso aqui é uma tomografia. Okay? Esse é o fígado. Isso aqui, qual a densidade disso aqui? Ó? Será que é água? Será que é osso? Ou será que é igual disso aqui? Ó? Isso aqui é o pulmão, é ar. Ó. Certo? Aqui tem ar na via biliar. Por que o paciente tem ar na via biliar? Então, aqui, eu já saí do colangiocarcinoma, eu estou falando do pós-operatório. Um ar na via biliar significa que o paciente teve uma manipulação da via biliar, ok? Ele fez uma fístula entre a via biliar e o duodeno. É a única forma do ar entrar ali dentro, ok? Então, ou ele foi operado, né? Tirou a vesícula, mexeu no ducto cístico, ou um cálculo furou o colédoco em direção ao duodeno, fazendo uma coisa que a gente chama de ilho biliar, tá? Então, só para vocês entenderem que vocês terão pacientes de enfermaria, de aparelho digestivo, enfermarias da cirurgia com ar na via biliar. É daí que vem o ar chamado de... a gente falou do aeroportograma no caso do abdômen agudo isquêmico. Esse aqui é o ar na via biliar, ok? Que é a aerobilia. Agora, esse outro caso, o paciente também operou, tem líquido aqui, tem ascite, ó. Ele operou da vesícula e tem essa imagem aqui, ó. Que parece vesícula. Pai, como que foi? Foi uma cirurgia espiritual? Não. Lembra que eu falei para vocês? Tem a vesícula, tem o ducto cístico, tem o colédoco. E aqui para cima o ducto hepático comum. Então, quando o médico vai operar, ele corta aqui, ó. Ele corta o ducto cístico. E aí, na hora que ele faz esse nozinho, pode ser o quê? Pode ser que ali ficou não totalmente obstruído, e esse pontinho aqui começa a vazar bile, que eles chamam isso aqui hoje em dia de coliperitônio. Isso aqui é um biloma, é uma coleção que se formou, ó, por esse extravasamento de bile, é uma complicação pós-operatória que vocês também irão ver nas suas enfermarias, tá? Só para vocês entenderem. E aqui já estamos caminhando para o final da aula, tá? Então, aqui mostrando também que às vezes vocês vão ver a vesícula biliar com sinal diferente, que é aquela primeira imagem que eu mostrei para vocês
de barro biliar. Aqui a gente tem barro biliar secundário a uma obstrução abrupta do colédoco mais distal. Tá? Só de forma ilustrativa aqui para vocês. E, por fim, eu não falei das doenças da via biliar congênitas, como a doença dos cistos de colédoco, porque é muito assunto agora, também tem aulas específicas no canal, mas esse aqui é um exemplo para vocês verem que a via biliar aqui está toda cheia de saquinhos. Então, quando eu olho intrahepático direito, intrahepático esquerdo, ramo anterior e ramo posterior, nesses raminhos tem isso aqui, ó. São divertículos. Eu vou desenhar só um aqui para vocês verem, ó. Olha lá, que bonito. Esses divertículos da via biliar, né, parece um coraçãozinho, isso aqui chama-se doença de Caroli, que tem todo um aspecto da síndrome de Caroli, e claro que você consegue entender que essa doença de Caroli vai promover estase de bile nesses saquinhos, e isso vai dar colangite de repetição, e por isso que é um fator predispor o colangiocarcinoma intrahepático nesse ponto, tá? Toda vez que você tem uma coleção se acumulando no corpo, você tem infecção crônica, e aí a infecção pode dar displasia, aplasia, neoplasia. Okay? Aqui, um exemplo do tumor dentro do fígado. Então, aquela imagem que eu falei para vocês do colangiocarcinoma intrahepático, que ele vai estar aqui, ele vai estar matando o segmento hepático. Lembra que o fígado tem um segmento específico com a sua drenagem biliar e drenagem arterial? E quando é que esse paciente vai aparecer para vocês? Quando ele já tiver mais de um segmento comprometido, que aí vai dar uma doença hepática, uma colestase hepatocelular, não necessariamente obstrutiva, porque está consumindo e destruindo o fígado. Esse é o pior tipo de colangiocarcinoma de diagnosticar, porque ele já está bem avançado no diagnóstico. E aí, geralmente acontece isso, ó. Aqui um fígado com aspecto normal do lado no lobo direito, né? E o lobo esquerdo totalmente destruído por um tumor infiltrativo, e às vezes o paciente demora esse tanto para chegar para nós, né? Então, geralmente são aspectos que vocês vão ler em resumos, livros, internet, o que for, que o colangiocarcinoma promove retração da cápsula hepática. Por quê? Porque ele está destruindo, ele está matando todo esse fígado que vocês estão vendo aqui, ó. Tudo isso aqui é o tumor invadindo o fígado e matando e atrofiando ele. Por isso que a cápsula retrai. Bom, aqui mais do mesmo, mostrando aspecto de realce, para a gente chegar na resposta da aula. A gente tinha um objetivo nessa aula. Qual é o objetivo? Entender o algoritmo de solicitação de exames diante daquele paciente amarelinho na frente de vocês. Que você está lá e você não sabe se é hepatocelular ou se ele é obstrutivo. Então, quando você estiver na frente desse paciente, o que você vai fazer? Você vai pedir um ultrassom, ok? Você vai pedir um ultrassom, isso é muito importante. Aí, o que você vai fazer? O ultrassom vai falar para você, coledocolitíase. Aí você vai lembrar daquele meu slide, que falou que o ultrassom tem uma especificidade altíssima. Então, o que vai acontecer? Você vai encaminhar para tratamento. Ah, mas o professor aqui pediu uma colangiossonância. Ele pediu por critérios acadêmicos, não necessariamente é necessário. Tá? Ou por critérios clínicos que não estão aqui nesse algoritmo. O paciente tem alguma outra achado clínico. Ultrassom falou que era uma estenose maligna. Ele veio para cá, estenose maligna. Aí eu vou pedir uma tomo ou uma ressonância. Mas, professor, você não falou da tomo em nenhum momento, você só mostrou aqui no caso de tumor. Exatamente. A gente falou que é uma estenose maligna do ultrassom. O ultrassom tem uma alta especificidade. O que eu vou pedir a tomo? Para estadiamento. Porque eu já sei que tem um tumor. Entendeu? Então, o ultrassom já me falou que é uma estenose maligna. Eu vou pedir a tomo para estadiar. Ah, posso pedir uma ressonância? Pode. É mais chique? É. Mas qual que é a vantagem da ressonância? A ressonância é como se repetisse o ultrassom e fizesse o estadiamento. Então, por isso que ela é um pouco melhor que a tomo. Mas no contexto clínico, você está precisando do exame rápido, é melhor pedir a tomografia, que ela vai sair mais rápido dentro do nosso sistema de saúde. Ok? Não é a realidade no mundo particular. Então, a ressonância é melhor que a tomo? A ressonância é melhor que a tomo, mas no contexto de uma estenose maligna diagnosticada no ultrassom, o próximo passo é tomo ou ressonância. E daí, a gente vai partir para o tratamento. É cirúrgico ou não é cirúrgico, baseado no laudo do radiologista que você confia, que vai dar as informações necessárias para você, que não vai complicar a sua vida.
Ele vai falar, ó, tem isso, tem isso, tem isso, você fala, não dá. Ou, opa, ainda dá, vamos fazer uma cirurgia de resgate nesse paciente. Ok? Então, esse slide leva tudo. Ultrassom, muito dificilmente diz que é uma estenose benigna. É uma contração do colédoco, é um pólipozinho, vai para o tratamento. Tá bom? Mas isso é muito raro de acontecer. É mais esses dois que eu marquei para vocês aqui, que são 90% dos casos. Tá bom? E ainda existe o caso onde o ultrassom falou, ó, não sei. Não sei. A via biliar está dilatada, isso acontece muito no nosso hospital, porque isso é um hospital escola. A via biliar está dilatada, eu não sei o que é. Aí sim, você vai pedir a ressonância, ok? Porque o ultrassom não te trouxe as ferramentas que você precisa para tratar seu paciente. Aí a ressonância sim vai trazer o diagnóstico. Às vezes ela não vai trazer, a gente vai partir para a colangio intraoperatória, porque nós vamos ter que abrir o paciente para ver o que está acontecendo. Ou existe ainda hoje a possibilidade de alguns tipos de casos, principalmente relacionado a pâncreas, do ultrassom endoscópico intraoperatório, ok? É um tipo de exame novo, mas vamos deixar isso para lá. Vamos ficar nisso. A ressonância deu o diagnóstico e a gente vai para o tratamento, que vai ser oncológico ou cirúrgico. Certo, pessoal?